por que será que é tão difícil a gente aceitar que a gente não consegue mudar o outro? Por que será que nós gastamos tanta energia tentando enfiar na cabeça daquela pessoa o que a gente pensa? A pessoa tem outra vida, outra percepção, outra consciência completamente diferente do nosso, mas a gente quer mudar. Seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui do canal. Eu sou Camila Fabiana, uma ressoante estudante da vida, e esse é meu Diário da Expansão. Você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever e ativar, curtir esse vídeo, porque aqui eu compartilho o meu dia a dia do despertar espiritual. Se você parar para observar seus pensamentos durante o dia, você vai perceber algo curioso. Grande parte deles não está voltado para você, mas para o outro. Há cerca de mais ou menos 4 anos e pouco atrás, eu iniciei meu processo de despertar. Eu comecei a investir minutos e até horas para falar com as pessoas das mudanças, dos benefícios. Mas eu percebi que era tipo, sabe, pérola jogada aos porcos? Pois elas não saíam daquele espaço de tempo. Eu gastava muita energia. A expectativa que a gente cria que todos precisam acompanhar o nosso ritmo não está certo. Ela só nos prende e nos afasta do que realmente importa. O nosso processo de despertar. Perdi noite, gente, pensando. Por que minha mãe não muda? Por que a minha irmã é assim? Por que meu vizinho é tão fofoqueiro? Mas sabe o que eu percebi no fundo? Isso é uma ilusão que a gente alimenta com as nossas percepções do outro. No livro Um Curso em Milagres mesmo, ele nos lembra que a projeção gera percepção. Ou seja, aquilo que nos incomoda tanto no outro, muitas vezes é só o reflexo de algo que ainda não olhamos dentro de nós. A frustração com a inconsciência alheia, na verdade, é um convite para olhar para a nossa própria inconsciência. Eu mesmo tentava o tempo inteiro mudar minha mãe. Gente, pelo amor de Deus, eu julgava ela pelas atitudes, pelas palavras, mal sabendo que aquilo que eu projetava nela era uma carência emocional que eu tinha. Uma ferida da rejeição profunda. Mas também hoje eu entendo que o outro não é culpado. Ele não é pecador. Ele simplesmente não estava na sua real essência. Olha, isso aí é um assunto até para outro vídeo, porque é um entendimento que eu aprendi também no livro Um Curso em Milagres. E um dia, assim, eu vou compartilhar isso melhor com vocês, porque quando a gente entende isso, a gente já pensa assim, uai, mas então quem mata rouba, não é pecador? Quantas vezes, sim, isso não passa na nossa cabeça? Apontando no outro a pedra do nosso sapato, que machuca o nosso próprio pé. Hoje eu vejo que era injusto, sabe, da minha parte esperar que ela compreendesse algo que só eu entendia, depois das experiências que eu vivi. Confuso, não é isso? Mas enfim, cada um tem sua jornada, cada um tem seu tempo, e não é justo querer que alguém entenda a nossa percepção, quando ainda não deu nem os primeiros passos para olhar para dentro. É como querer assim, a gente fala italiano com alguém que só fala árabe. Por isso, perceba assim, que a vontade de mudar o outro é apenas uma distração, uma fuga inconsciente para aquilo que você mesmo precisa mudar. Muitas vezes, quando desejamos mudar alguém, no fundo, se a gente olhar, for honesto conosco mesmo, é motivada apenas por validação. Sabe quando você quer um troféu? Aí a gente fica arrumando desculpa ali, ó, querendo que o outro valide o que é nosso, nosso jeito de ver, de interpretar a vida. É a casa de vaidade, sabe? Querer ser visto como alguém evoluído. Ah, gente, é complicado. Creio que, sim, se surgir a vontade de mudar alguém, a gente deve se questionar nessas nossas motivações, porque isso acontece direto. Você já se perguntou se você se mudaria? Redirecionaria, assim, a pergunta para você? Se alguém falasse isso com você?
em outra época que você não estava pronto? Se alguém quisesse te engolir, te colocar para engolir abaixo, goela abaixo? É assim, a gente precisa muito entender isso, que não tá no outro, tá na gente. É falta da gente olhar para si próprio, enxergar que nossos erros, nossos medos, nossas vitórias são nossas e não é do outro. O outro é apenas o outro. Sabe quando eu gosto de falar muito assim, dessa forma que quando a gente olha para o outro, a gente não tem que julgar ele. Porque qualquer atitude, qualquer pensamento que eu tenha assim, nossa, fulano é bonito, nossa, ciclano é inteligente, sendo boa ou ruim, eu estou tendo um julgamento. Já parou para pensar nisso? A gente tem mania de ser assim, eu vou fazer um elogio. Elogio é julgamento. Aham. Ah, fulano é feio. É julgamento. Ah, fulano é bonito. É julgamento. Por quê? Isso está dentro da minha perspectiva de vida. Não é da dele. Não é do outro. Se a gente estiver com 3 pessoas, 2 pensam algo, a outra, a terceira pode pensar o contrário. Ou vice-versa. Hoje eu uso muito assim. Se alguém chega para falar comigo de alguma coisa, de alguém, independente do que seja. Nossa, Camila, você viu a roupa? Exemplo, fofoca. Você viu a roupa que fulano foi em tal casamento? Vi. Nossa, o que você achou? Nada. Gente, é difícil chegar nesse ponto, mas hoje eu falo nada. Ah, mas como assim nada? Eu não achei nada, eu não tenho que achar nada. É ele gostou de daquele jeito. Ah, mas eu achei ela gorda demais. Sabe o que eu ouvi? Se eu contar o que eu ouvi, você tá parecendo, Camila, você tá virando a Madre Teresa de Calcutá. Olha, me julgou ainda. Você não opta por mais nada, você é uma santa. Ó, que maravilhoso, ó, esse santa é bom. Amém. Mas, gente, é tão real isso que a gente, sem querer, a gente fala do vizinho da frente, a gente fala do colega de trabalho, a gente fala da nossa casa, a gente fala dos nossos filhos. Nossa, você tá tão lindo, nossa, você é tão inteligente, nossa, aquilo. Para com isso. Vai ser frio, você não vai ser nada, você só. Ok, sim. Sabe? Não concorda nem discorda. Deixa o assunto correr. A mesma coisa quando a gente encontra família, sempre tem, né? Aquelas rodinhas que vai falar, não tem necessidade, aquela energia tão pesada. Sai de mocinho, vai servir sua comida, despista, vai para outro ambiente. Aquilo ali não faz bem pra gente, ainda mais nesse processo de despertar. Eu falo quando eu ia muito em salão, assim, muito que eu tinha meu cabelo alisado, né? Que eu passei agora esse processo de transição, a 10 de setembro faz 3 meses. Gente, era tanta fofoca, tanto no salão, tanta coisa, que eu saía de lá carregada e eu não, assim, imaginava. Sabe quando você sai pesada? E depois, hoje eu vejo para parar para pensar que era tanta fofoca que tinha. E naquele meio ali, sem querer, a gente entra em uma, em outra. Você não vai parar de ir no salão se você gosta de ir no salão. Continue. Apenas não precisa concordar e nem discordar. A percepção de vida do outro não precisa ser a sua, certo? E sabe qual que é a maior lição? Assim, lição mesmo que eu aprendi disso tudo que ficou para mim é que você precisa enxergar as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Dói, mas liberta. Porque quando você aceita que cada um tem sua jornada, sua bagagem, seu tempo, você se concentra no único lugar onde há poder real. Sabe onde é? Aqui, ó, dentro de você. No curso de Milagres, ele também nos ensina assim, o mundo que você vê é aquele que você lhe deu. Não mais do que isso. Mas embora não seja mais do que isso, também não é menos. Em outras palavras, o mundo é um espelho. Quando você muda a si mesmo, inevitavelmente muda a forma como o mundo se apresenta para você. Minha mensagem hoje ela é simples, mas assim, poderosa. Deixe o outro viver sua própria vida. Respeite o tempo de cada um.
Use o incômodo que você sente, assim, como uma bússola para voltar a olhar para si mesmo. No fim, só existe um lugar onde a transformação começa, dentro da gente. E quanto mais a gente se dedica a essa transformação, mais paz, mais clareza, mais amor a gente consegue oferecer ao mundo. Seja de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, ela é uma ideia de transformação social que ela começa no indivíduo, no caso em nós mesmos. Ela desafia a gente a agir, a ser o exemplo daquilo que os outros desejam para o mundo. Em vez de a gente ficar esperando que os outros promovam as mudanças, é apenas um lembrete poderoso do poder de cada um nós temos de influenciar a realidade ao nosso redor, através das nossas ações e valores. Tenha certeza disso. Se você muda, se o seu interior começa a mudar, vai refletir sua luz nos outros. Os outros vão começar a enxergar isso. Você não vai precisar ficar gritando, colocando regras. Isso vai fluir de você, vai emanar de você, você vai vibrar essa mudança. Você é o que você faz e não o que você fala. É apenas isso. E me conta aqui nos comentários, você alguma vez já tentou mudar alguém e o resultado foi bom? Você chegou até aqui? Deixa aquele carinho, curte, se inscreve, vai ser um prazer te ter aqui. E aqui na telinha, ou aqui, vai ter outro vídeo para complementar esse diário de expansão. E é isso.